Boa noite quem está chegando. Eu estou tentando fixar aqui o meu contato. Caso alguém queira entrar em contato comigo, eu espero que tenham fixado. Boa noite, Olga. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a minha live de medir a energia. Boa noite quem está entrando. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora, sou consultora em numerologia cabalista e radiestesia, taróloga e estudante Rosa Cruz há 40 anos e estou aqui para medir a energia de vocês por intermédio da radiestesia, do pêndulo, né? Medir a energia, lembrando que medir a energia é tão importante quanto medir a pressão, porque tudo nosso, boa noite Marina Marques, tudo nosso acontece por intermédio dessa frequência, né? Tudo na nossa vida está ligado à nossa frequência vibratória. Afinal de contas, eu sou aquilo que eu vibro, não é? Se a sua vida é uma vida que hoje não te traz nenhuma satisfação, você precisa... Parabéns, Érica, parabéns, parabéns. Você está iniciando aí um novo período, né? O primeiro período da sua vida, parabéns. Então é importante, né? Se você não está satisfeito, boa noite, Michele. Já vou marcar você aqui para a gente começar os trabalhos medindo a sua energia. Então, se você não está satisfeita com a forma como a sua vida está sendo conduzida, você precisa mudar a sua vibração. Precisa plantar novas sementes, né? E é o que eu digo, né? Precisa ter o seu mapa de numerologia para que você possa plantar novas sementes e colher novos frutos satisfatórios, né? Então, nós vamos começar aí, para quem não conhece meu trabalho, a gente vai começar aí medindo a energia da Michele, né? Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Michele Godoy Meirelles, nascida em 25 de fevereiro de 1982, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Michele Godoy Meirelles, 25 de fevereiro de 1982. A Michele, ela está naquela vibração onde está a maioria, que é a vibração do desejo, que é a vibração de 125 Hz, que é a vibração da materialidade, do possuir, do ego, né? Precisa trabalhar e evoluir e elevar essa frequência para que você não fique na mesma condição da maioria, tá? Que é o que acontece com a maioria da população. As pessoas estão vibrando na mesma sintonia. Isso graças ao quê? Graças à Matrix, né? Que nos coloca nessa vibração para que a gente não possa obter coisas melhores do universo, para que a gente não possa colher aquele maná que é dado por Deus a todo momento, não é? E a mensagem que saiu para ela durante a semana foi revelação e realização. Tem a ver com a lua cheia, Michele. Todos os seus atos, planejamentos e pensamentos das fases lunares anteriores estão sendo julgados agora. O resultado virá mediante o seu desempenho e vai variar entre o brilho e a realização e o surgimento de conflitos e frustrações. É o que eu acabei de falar da semente que a gente planta, né? A máxima potência lunar será refletida na abundância e na vitalidade das decisões colocadas em prática, acentuando todas as energias de forma mais intensa, inspirando aprendizado e crescimento. Cuidado com as emoções à flor da pele, momento de se expandir para o mundo. Então, é a mensagem da Michele, né, para a semana. E, Michele, se você quiser que eu veja aqui a vibração do seu nome, se você tem sequência negativa, você deixa aqui que eu vejo aqui agora a vibração do seu nome pela numerologia, né? Para ver se tem algum impasse. Esse impasse, evidentemente, são bloqueios que vêm por intermédio da ancestralidade. É por isso que os artistas, eles procuram uma forma diferente de assinar, não é? Para que eles, e os grandes empresários também, as grandes empresas, para que elas possam tirar de cima delas essa energia negativa que não os deixa prosperar. Então, existem algumas formas que o ego se utiliza para colocar uma barreira naquilo que nós queremos conquistar, não é? Um é o nome, o outro são situações repetitivas que rodam dentro do nosso inconsciente. E o mapa de numerologia
ele está aí exatamente que é para você poder trabalhar essas coisas, que é para você poder entender a sua primeira infância, o que aconteceu quando você estava na barriga da sua mãe, para que você possa começar a liberar esses paradigmas que rodam inconscientes dentro de você. E que o ego, ele coloca um limite, ele bota ele risca o chão e ele diz, daqui você não passa. E aí a pessoa fica nadando, nadando, nadando e nunca consegue alcançar aquilo que ela deseja. Ela sempre retorna, nada, nada, nada e morre na praia. Exatamente por quê? Porque são bloqueios que acontecem na nossa vida. Eu vou mostrar um para vocês agora, fruto de um nome que eu fiz fictício, né? Esse nome, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 sequências negativas, não é? Que estão em vermelho. Essas sequências são sequências que causam embaralhamento na nossa vida. A gente fica com a vida travada. E muitas das vezes, quando eu vou agendar um mapa de numerologia, eu sempre gosto de bater um papo com o cliente me dizer o que está acontecendo na vida dele, o porquê que ele está procurando o autoconhecimento, quais são as insatisfações da vida dele, o porquê que ele traz essas questões recorrentes na vida dele, quais são as questões recorrentes, porque a gente tem que explicar ao cliente o que está acontecendo com ele e o que ele tem que fazer para resolver. A maioria delas se queixa exatamente daquilo que o nome traz. Evidentemente que a nossa vida não é só feita de sequência negativa no nome. Existem outras coisas, como dívidas kármicas ocultas, dívidas kármicas que vêm por intermédio do nosso dia, da nossa data de nascimento e outras coisas, como lição kármica, tendência oculta, desafios e outras cositas mais, né? Que nós precisamos conhecer e equilibrar. Por isso é que os artistas procuram a numerologia para fazer essa vibração, não é? Para fazer essa mudança. É claro que os artistas optam por mudar de nome, mas nem sempre há uma necessidade disso. Às vezes, a própria assinatura, a gente trabalhando com um nome, com outro nome, a gente consegue fazer essa mudança e retirar da vida do cliente esses bloqueios, tá? Mas para isso, o cliente precisa abrir o mapa. Boa noite, Tenille, eu não sei, paz profunda, Soro. Marina, eu preciso do seu nome todo, tá? Sempre acontece coisas complicadas antes. A gente precisa entender o que tá... Ah, sim, antes do aniversário, claro, sim. É o chamado inferno astral, né? É o chamado inferno astral, antes do nosso aniversário. Por isso é que eu disse, né? Parabéns, você tá aí no seu melhor período. É quando o nosso sangue, ele tá muito baixo, né? Existem coisas que nós não devemos fazer, inclusive quando eu entrego o mapa do cliente, eu trabalho isso, eu ofereço ao cliente essa literatura, não é? Para que o cliente tenha esse mapinha na mão, para que ele possa tomar as melhores decisões e saber qual é o período bom para fazer determinadas coisas e outros não, né? Eu preciso, Érica, do seu nome todo, tá? E da sua data de nascimento. Camila, preciso do seu nome todo e da sua data de nascimento. Érica da Silveira Silva. Aí, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar 31/08 de 1975. Ai, vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que tá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Érica da Silveira Silva, nascida em 31 de agosto de 1975, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Érica da Silveira Silva, 31 de agosto de 1975. Então, Érica, aqui a vibração que me aparece é a vibração do desejo, a vibração da maioria, né? Aquela vibração do ter, do possuir, do ego, né? Da materialidade. E eu vejo aqui, através da sua data de nascimento, que você tem um probleminha com a questão do dinheiro. Ano passado, minha mãe estava operando no hospital e meu pai fazendo cateterismo, exatamente.
Acontece isso, né? Nesse período, que é um período que não é um período bacana. E a mensagem que saiu para ela foi: fala de materialização, né? Impulso, criatividade e praticidade são qualidades do elemento fogo. Use a sua ousadia, o seu estudo e determinação para alcançar os objetivos, mas controle sua ansiedade e mantenha-se em equilíbrio para não se tornar agressiva demais. Nem tudo é preto no branco, saiba aceitar as abstrações do cotidiano, né? Vamos lá. Então, o 7º período, eu ofereço isso ao cliente, né? A nossa vida é dividida em períodos, e esses períodos eu ofereço isso também dentro da numerologia. Esse mapinha para facilitar o trânsito, né? A escolha do cliente, todas as vezes que ele tiver que tomar uma decisão importante, para ele ver se ele está num período para aquilo, né? E é um mapinha que funciona, que é uma beleza. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Bruna Domiciano de Barros, nascida em 18 de junho de 1986, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Bruna Domiciano de Barros, 18 de junho de 1986, também aqui na vibração da maioria. Vocês vão perceber que a maioria está no desejo, que é exatamente aonde está a maioria da população. E nós precisamos nos desapartar disso. Por quê? Porque a qualquer momento a gente pode fazer a nossa passagem. E quando a gente faz a passagem, gente, a gente vai para a vibração que nós estamos aqui na Terra. Então, interessante a gente dizer o seguinte: Chico Xavier, ele dizia que todos nós que reencarnamos no planeta Terra viemos do umbral, não é? Ele mesmo dizia que ele tinha sido uma pessoa muito ruim, por isso que ele trabalhava tanto. Então, nós viemos do umbral e para lá nós vamos retornar. Por quê que nós vamos retornar para lá? Porque nós, enquanto houver miséria no mundo, fome, desgraça, violência, preconceito, é sinal de que a humanidade não aprendeu nada. E qual é o aprendizado da humanidade? É exatamente se juntar para se ajudar, para ser mais forte, porque nós estamos todos conectados. Então, se eu levo a minha vida como não houvesse amanhã, eu estou sendo egoísta, eu não estou pensando no meu próximo. Eu não estou pensando no meu próximo, né? Eu estou sendo egoísta com o meu outro, com a pessoa que está do meu lado. Então, o que acontece? Eu não estou entendendo o que eu vim fazer aqui. Porque, na verdade, todos nós viemos ajudar o próximo dentro daqueles talentos e das aptidões que Deus nos deu, que está lá no mapa de numerologia. Para que eu vim? Para que eu nasci? Para que eu sirvo? Eu escuto muito isso quando eu vou agendar um mapa de numerologia, quando eu vou bater um papo com o cliente. O cliente me pergunta, eu queria saber para que eu sirvo. Está lá no mapa, né? Você tem um dom, você tem talento que precisa ser conhecido e trabalhado, porque nada se manifesta sozinho, tá certo? E esse dom, ele é para ser colocado em benefício do meu próximo. Então Deus nos coloca, os senhores do karma, quando nós reencarnamos, nos coloca numa posição onde nós temos que ajudar e, consequentemente, ser ajudado. Mas o que o ser humano faz? Ele, por conta do preconceito, por conta da má vontade, do egoísmo, ele, além dele não querer ajudar o próximo por inveja, ele também se fecha e, com isso, ele também fecha as ajudas que vêm para ele. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando desencarna, a gente vai... Olha o que está acontecendo com o mundo. Vai todo mundo para o mesmo balaio. Agora, qual é a diferença? Assim como aqui existem frequências vibratórias, por isso que eu chamo a atenção de você ter o seu mapa e trabalhar, no mundo espiritual também tem. Então, existem níveis de umbral. Existe aquele umbral lamacento, não é? Daquele povão, daquelas pessoas que não entendem nada do que estão fazendo aqui. Essas pessoas vão voltar lá para aquele nível de umbral que a gente vê nos filmes espíritas. E existe aquelas pessoas que já vão adentrar um nível superior de umbral, que é o nível de um entendimento, de um estudo, que a pessoa está ali, já está preparando isso, já está trazendo esse tipo de conhecimento na vida dela. Porque, ao contrário do que vocês imaginam, gente, espiritualidade é comportamento.
Sabe aquela pessoa que você olha, você diz assim, essa pessoa, ela veio de berço, ela tem uma elegância que ela aprendeu, que ela já traz com ela, que ela aprendeu de berço. Espiritualidade é a mesma coisa. A espiritualidade, ela é um comportamento, ela é uma roupa. É claro que se você não tem, você tem como aprender. Assim como se você não tem educação, você tem como aprender. Mas a pessoa que já vem trabalhando a espiritualidade através das encarnações, ela já nasce daquela forma. E ela já é separada da maioria. Ela já é separada. Isso faz com que, às vezes, ela não consiga acessar o que ela deseja no mundo material. Porque aquilo que ela deseja aqui nesse mundo não é o que está estabelecido para ela pelo nível de espiritualidade que ela já conquistou através da reencarnação. E isso a gente consegue ver muito bem dentro do mapa de numerologia. Isso aconteceu comigo. Eu sempre gosto de contar essa história, né? Eu sou filha de professores, a minha família tinha um colégio e eu vim de um lar material. A minha família era uma família de pessoas altamente família portuguesa, né? E pessoas que só pensavam em dinheiro. E eu era a diferente da história. Eu era que questionava, eu era que perguntava, eu era que queria saber coisas que eles não sabiam explicar. E aí você é olhada como, né? Como a ovelha holística da família, né? Aquela pessoa que não bate bem, aquela pessoa naquela época, né? Porque eu tenho 65 anos, 67 anos. Então eu era olhada como aquela pessoa que não batia bem. Essa daí não bate bem da cabeça. Ela tem um desajuste, não é? Então tem sempre alguém na família para mostrar um caminho diferente. E eu vim com essa missão. E aí o que acontecia na minha vida? Tudo que eu fazia não dava certo. Tudo. Eu via meus primos, eu via meus pais, meus irmãos, todos trabalhando, formados, eu com 3 faculdades nas costas, tudo que eu tentava fazer ia para o ralo. Eu digo, gente, não é possível. Eu sou uma pessoa regrada, eu gosto de estudar, eu sou disciplinada, né? Eu amo trabalhar e as coisas não aconteciam para mim. Mas, em contrapartida, eu tive uma avó materna que desde pequenininha ela falava para mim, minha neta, você tem um dom. Esse dom, enquanto você não exercitar esse dom através do seu trabalho para ajudar a humanidade, a sua vida não vai dar certo. E foi isso exatamente o que aconteceu. Durante anos eu paguei para ver. E eu fui perdendo oportunidade. E sendo olhada pelos outros como uma pessoa fracassada. Como aquela pessoa que estudou tanto e não conseguiu nada na vida. Só que esse caminho que eu queria trilhar não era um caminho que estava disponível para mim. O meu caminho era outro. Diferente do caminho das outras pessoas. E quando eu entendi isso e resolvi me assumir como numeróloga, vestir a roupa, porque eu percebi que eu tinha preconceito com relação a isso, eu olhava para mim e eu disse, meu Deus, como é que eu vou me assumir como numeróloga com 3 faculdades, com especialização, com o meu currículo, para vocês terem uma ideia, parecia sabe aquele currículo, aquela coisa enorme, de tanto curso, de tanta especialização, curso de língua, curso de tudo, e nada dava certo na minha vida. Eu dei aula durante um tempo, não era uma coisa que me satisfazia, eu não me sentia bem com aquilo. Uma hora eu estava empregado, uma hora eu não estava, uma hora eu entrava, uma hora eu saía. Eu falei, gente, que rebuliço é isso? Aí chegou uma hora que eu disse assim, eu devo ter me pendurado no saco de Cristo na cruz, porque não é possível. Falei, como é que eu vejo as coisas acontecerem para os outros e para mim nada? E até que eu resolvi parar e dizer assim, bom, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Dona Silvana precisa estudar um mapa de numerologia dela, né? Porque ela está preocupada com os outros e não está olhando para ela. E foi daí que aconteceu. Eu me mudei para uma cidade do interior. Aquela cidade eu não conseguia trabalho nenhum na minha área. E eu ficava assim, gente, não é possível. Eu tô vivendo no Brasil, num país onde você tem deficiência de escola, de professor e você não consegue dar aula? O que está acontecendo? Eu fazia concurso, não passava, eu fazia prova, não passava, eu gabaritava as coisas e não era chamada, eu digo, tem alguma coisa errada comigo.
Até que eu resolvi olhar o meu mapa e eu vi lá a história da minha avó na minha vida. Eu disse, eu preciso fazer isso. E quando eu me assumi como numeróloga, gente, eu nem conto para vocês a loucura que foi na minha vida. Que eu ia ser presa, que eu era maluca, que eu estava matando a minha família de vergonha, que eu tinha passado a minha vida toda estudando e ao invés de trabalhar na minha profissão, eu estava virando numeróloga. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha vida só sossegou quando eu fiz aquilo que eu tive que fazer. Por isso é que eu digo para vocês, não percam tempo, não fiquem pagando para ver. Porque você vê, eu perdi muito tempo na minha vida. Eu poderia ter resolvido isso se não fosse o meu preconceito, não é? De não querer assumir, porque desde os 20 anos de idade que eu estudo ocultismo, misticismo, desde os 20 anos. Eu fui fazer curso de terapeuta, eu sou terapeuta. Eu fui fazer curso de terapia quando naquela época isso era para maluco. Então você vê, desde 20 anos que eu caminho estudando. E eu só assumi isso aí depois, quando meus filhos estavam na faculdade. Então você vê a coça que eu levei da vida. A coça que eu levei, porque nada dava certo para mim, nada, eu não conseguia parar em lugar nenhum. Eu entrava, ficava um momento, saía. Eu falei, gente, tem alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, não é possível. Não é possível que eu estude tanto, que eu me habilite tanto, que eu seja capaz de tanta coisa e não consigo utilizar essa capacidade que eu tenho para trabalhar, mas o caminho invertido não era para mim. Eu entendi isso, né? Nós vivemos num mundo invertido e o mundo invertido não era para mim. O meu mundo é outro, porque eu vim com uma outra missão. Por isso é que eu digo para vocês, não percam tempo, não fiquem pagando para ver ou achando que isso é besteira, não. Porque não é. Tá lá, a sua missão tá lá no mapa direitinho. Você vai saber o que você tem que fazer para você colocar a sua vida nos eixos. Vamos lá, a Camila. Não, Camila, eu já li. Vamos lá, o Tiago. Vamos medir a energia. Ah, e estou em preço de aniversário, tá? O meu mapa de numerologia, nós estamos aí no mês de aniversário. E vocês têm aí para escolher ou mapa de astrologia de graça, com mapa de astrologia, de numerologia, ou um mapa empresarial, tá? É só me procurar via WhatsApp, meu contato tá aqui embaixo, mas o meio mais rápido é ali na minha bio. Você vai ali na bio, clica lá o WhatsApp, deixa uma mensagem para mim, não adianta me deixar no direct, eu estou bloqueada aqui no meu Instagram, tá? Eles resolveram me bloquear, dizendo que o meu trabalho está em desacordo com a plataforma, então eu não consigo postar nada. Peço que vocês aqui me deem um like para ver se pelo menos a live eu consigo salvar, porque eu tenho salvado a live aqui graças ao like e ao compartilhamento de vocês, de algumas pessoas que se predispõem a fazer isso, tá certo? Porque eu não estou conseguindo, tá bloqueado, só consigo os stories e a live quando vocês dão aí o compartilhamento e dão o like, tá? Vamos lá. Nem gosto de ficar pedindo isso, porque eu acho isso um horror. Mas eu preciso que a live seja salva, né? Para que outras pessoas possam ver também. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Tiago Batista Albuquerque da Silva, nascida em 8 de fevereiro de 1986. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Tiago Batista Albuquerque da Silva, 8 de fevereiro de 1986, também aqui na vibração do desejo, o Tiago, da maioria, né? Na vibração de 125 Hz. Lembrando que para a gente trocar com o universo, né, coisas boas, para que os anjos possam falar com a gente, nós necessitamos estar numa vibração de 250 Hz para cima, tá? A mensagem que saiu para o Tiago fala de esperteza e fé. Lamentação não enche barriga, mas a fé no amanhã pode sim realizar diversos milagres. Tem energia para lutar e sabedoria para entender que não estamos aqui para desfilar, e sim para crescer nas dificuldades e evoluir durante a fase que chamamos de vida. Aproveite essa viagem, estude, invista em você da forma melhor possível. É o que eu falo do investimento, né? Que adianta uma parede de diploma
se você não consegue transformar o conhecimento em sabedoria, a sua vida se torna miserável, né? Vamos lá para Marilene. São pessoas insuportáveis de se lidar, né? A pessoa, você acha que a pessoa tem uma parede de diploma e quando você vai lidar com ela, são pessoas insuportáveis, porque elas não conseguem diluir aquele conhecimento no seu dia a dia e aprender com aquilo, né? Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Marilene Marques Costa, nascida em 26 de julho de 1978. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Marilene Marques Costa, 26/7 de 1978. A Marilene aqui está numa vibração de medo. Não sei se ela está passando por alguma situação onde é que ela tem que decidir alguma coisa, se está com algum problema de saúde, mas ela está numa vibração de medo, tá? Essa vibração, ela é uma vibração ainda mais baixa um pouco. Deixa eu ver aqui. De 100 Hz, tá? E a mensagem que saiu para ela fala: a conquista em suas mãos. Cuide do seu temperamento. Com sagacidade, força de vontade e energia positiva, você será capaz de conquistar tudo aquilo que deseja, além de contribuir com o sucesso daqueles que compartilham a vida com você. Vambora, 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 vambora. Estou com problema com a sociedade de um negócio. Então, Érica, faz o seu mapa de numerologia para você ver, de repente, é o arcano que está criando esses problemas na sua vida. Faz o seu mapa de numerologia para você entender o que está acontecendo. Porque assim, gente, nós somos o tempo inteiro comandados pelos arcanos. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles já diziam isso em suas sumas teológicas, né? Helena Blavatsky, né? Nós somos comandados pelas forças dos astros e dos números. A todo momento a gente está vendo aí a astrologia, falando de planeta retrógrado, né? Por quê? Porque essas forças comandam o mundo, manipulam a gente o tempo inteiro. E o nosso caminho de vida, gente, é o nosso nome, né? O seu nome e a sua data de nascimento é o passaporte para você estar encarnado aqui. Para isso você recebe uma digital, é o seu passaporte, né? Para o seu trabalho, para a sua missão. Se você não cumpre a sua missão, aquilo fica em branco, porque você é único naquilo que Deus espera que você faça. Eterno, Deus, sabe, o que você chama de força maior. Grande arquiteto, o que você chama de força maior. Ele conta contigo para você ajudar a iluminar esse mundo. E a partir do momento que eu me desvio, o que acontece? Eu começo a me atolar de problemas. E aí eu abaixo minha frequência, né? Minha frequência fica baixa, eu perco a minha comunicação com Deus e eu começo a ficar na vibração de tudo que é ruim que possa acontecer. E além disso, eu ainda tenho um arcano que possa vir a contribuir com isso, se esse arcano que está na minha vida hoje não é bom. Então, esses dias eu entreguei um mapa, essa semana eu entreguei um mapa de uma das clientes que eu avisei para ela, eu digo, olha, cuidado, você está num arcano de acidente, acidente doméstico e acidente de carro. Então, você tem que tomar cuidado, evita andar com quem bebe, evita andar com quem está correndo muito, se você dirija, maneira no trânsito, né? E cuidado com a sua casa, né? Cuidado com tapete, cuidado com coisas que possam levar você a um acidente doméstico. Não deu outra. Ela disse para mim, não, eu estou recém-operada, porque eu tomei um tombo e eu fraturei meu braço e eu estou recém-operada. Por quê? Porque é o arcano que está na vida dela. Ela disse, nossa, agora fiquei até preocupada. Eu digo, então, você precisa controlar isso aí, você precisa olhar para a sua vida e não fazer as coisas atabalhoadamente. Você tem que ter atenção com a sua vida, atenção com aquilo que possa te provocar um acidente. Agora, se eu não sei o arcano que está na minha vida, como é que eu vou me ajudar? Porque o tempo inteiro eu sou manipulada pela Matrix. Para quê? Para que eu não me reconheça, para que eu não saiba o que eu estou fazendo aqui, para que eu viva o tempo inteiro sendo distraída. E com isso as coisas vão acontecendo na minha vida e eu vou levando a vida, quando eu olho eu já envelheci. E aí não consegui conquistar nada daquilo que está à minha disposição, que o universo me dá, que é o maná de Deus, e também não trabalhei na minha missão. Ou seja,
vou voltar para essa bagaça do mesmo jeito que eu vim. Quem é que quer isso? Além de voltar lá para aquele umbral da onde eu saí, não é? Não é por aí. Vamos lá para Camila. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Camila Aparecida Gonçalves, nascida em 10 de março de 1985, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Camila Aparecida Gonçalves, nascida em 10 de março de 1985, a vibração aqui do desejo, tá? Que é a vibração da maioria. E a mensagem que saiu para ela fala de fé inabalável. Jamais perca a sua fé. Existe um ser superior que cria e governa tudo, a Terra, o nosso universo conhecido. Ele tem o poder de sugerir e realizar. Ele é o Supremo, ele é o Rei do Céu, o Deus poderoso. É onipotente e onipresente. Para ele nada é impossível e seus trabalhos são feitos para a perfeição. Ele sabe tudo, não existe nada que possa esconder dele. Ele é sábio e tudo está a seu alcance. Ele é imortal, acredite. Vamos lá, vamos lá. Ivanilson. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Ivanilson Pereira Leite, nascida em 20 de novembro de 1985. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Ivanilson Pereira Leite, 20 de novembro de 1985, também aqui na mesma vibração de desejo, tá? E a mensagem que saiu para ele fala da vida, do reino vegetal. Esse reino é energia vital, sem o qual não há vida nem movimento. Os fenômenos vitais mais importantes são o crescimento interior e a regeneração, a reprodução e a troca. É válido dizer que sem a luz nada disso aconteceria. Use essa força vital carregada com a luz e o conhecimento do bem para crescer na espiritualidade e agradeça pelo dom da sua vida e pela possibilidade de evoluir. Então, Giovana, deixa aqui o seu nome e a sua data de nascimento. Vamos ver a Raimunda. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Raimunda Gomes da Silva, nascida em 31 de agosto de 1967. Parabéns pelo dia de hoje, hein? À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Raimunda Gomes da Silva, 31 de agosto de 1967, na vibração de desejo, né? Aquela vibração que eu já avisei a vocês, que é a vibração da maioria, que é a vibração do ego, né? Do ter, do possuir, da materialidade. E a mensagem que saiu fala da lua nova, início de novos ciclos, um período que ajuda no desenvolvimento e na concretização de ideias. Costuma ser acelerado, por isso pede resistência e equilíbrio. Esse é o momento perfeito para se recolher, retomar as reflexões e iniciar novos projetos. Direcione sua energia vibracional para os estudos, para atualizar seus sonhos e planos de transformar o seu desejo em realidade. Vamos lá para Patrícia Borges. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Patrícia Borges Giovanella, nascida em 3 de julho de 1979, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Patrícia Borges Giovanella, nascida em 3 de julho de 1979, a vibração de desejo também, do ego, do possuir, da materialidade, né? Vejo aqui também na data de nascimento que a Patrícia, ela é uma pessoa competitiva e controladora, né? E precisa ajustar essa questão no mapa, né? Tem problema com foco também. Então, a mensagem que saiu para ela fala de lua minguante, que é o fim do ciclo, período de limpeza, encerramentos e balanço. Reflita sobre seus atos e pensamentos. O que você não conquistou até agora? Quais foram as mudanças e objetivos atingidos? Para que você continue traçando novas metas no futuro, é preciso trabalhar e estudar internamente. Dedique-se mais aos estudos e ao conhecimento, ao planejamento, ao discernimento e faça uma revisão para julgar e decidir sem cometer injustiças, né?
Vambora, 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 vambora. Vamos lá para Tenille. Gente, eu preciso do nome todo e da data de nascimento, tá? Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Tenille Rani Rocha, nascida em 31 de julho de 1979. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Tenille Rani Rocha, 31 de julho de 1979, também aqui na vibração do desejo, né? Da maioria. E a mensagem que saiu para ela fala de justiça e equilíbrio, de Xangô. Você é merecedora daquilo que semeia. Haja com justiça, generosidade e os céus enviarão o que você precisa. E lembre-se, quem deve paga, quem merece recebe. Por isso, antes de pedir justiça, peça a Xangô que livre você das injustiças. Já li, Camila, o seu já li, já tá lá atrás, tá? Aí eu dependo que a pessoa retorne na live para ver, tá? Mas eu já li o seu. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Rosiane da Cruz Nunes, nascida em 19 de agosto de 1983, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Rosiane da Cruz Nunes, 19 de agosto de 1983, também aqui uma vibração de desejo, tá? A Rosiane precisa fazer um mapa, ela traz um ajuste kármico que ela precisa fazer, que faz com que ela tenha assim uma variação de comportamento muito grande, né? E faz com que ela acabe perdendo dinheiro e relacionamento. E a mensagem que saiu para ela fala de equilíbrio e harmonização. Do reino mineral recebemos como bênção os cristais, estruturas organizadas que difundem e potencializam a luz. São uma excelente ferramenta de trabalho do equilíbrio energético físico, mental, emocional e espiritual do ser humano. Promova o alinhamento de centros energéticos e verá como tudo irá fluir de forma mais fácil em todas as áreas da sua vida. Li sim, Camila. Camila, eu li lá atrás. Vai ter que voltar na live porque eu li sim. Verônica Cavalcante. Vamos lá, Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Verônica Cavalcante, nascida em 2 de abril de 1980. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Verônica Cavalcante, 2 de abril de 1980, também aqui na vibração de desejo, né? A Paula, ela nasceu, a Verônica, ela nasceu para ser uma apaziguadora, né, uma diplomata, e a mensagem que fala aqui, fala de estratégia e fartura. Tem inteligência e astúcia para analisar o alvo que deseja alcançar. Trace metas, estude mais sobre você e os caminhos o farão chegar lá. Atire sua flecha, haja com prudência e às vezes o diálogo poderá ser a melhor estratégia, coisa que a Verônica usa bastante, que é o diálogo, né? Paula também traz um ajustezinho com relação à lei kármica, não é? Provavelmente deve ter começado a trabalhar muito cedo devido a isso e precisa ajustar dentro da numerologia para que você não perca tanto dinheiro, tá? Para que o dinheiro flua melhor na sua mão sem que você tenha que trabalhar tanto para conseguir o que deseja. São bloqueios que precisam ser conhecidos e trabalhados para que essas portas se abram, devido a esse ajuste kármico que você traz. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Paula de Almeida Silva, nascida em 13 de maio de 1983. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Paula de Almeida Silva, 13 de maio de 1983, também aqui na vibração do desejo, do ego, da maioria, né? E a mensagem que saiu para ela fala de estabilidade. Olha só, uma pessoa que a vida inteira procura por estabilidade, né? Trabalho árduo e construção sólida são o nome e o sobrenome do elemento terra. Não há espaço para ações impulsivas. Só o gosto de planejar muito bem e arquitetar algo concreto.
e também de se sentir útil e produtiva. O elemento é calmo e sabe respeitar as etapas. Utilize essas qualidades superiores juntamente com o estudo para traçar sua meta e alcançar seu objetivo. Só tome cuidado com o excesso, para não se tornar materialista, egoísta ou superprotetor de todos ao seu redor. Quem quiser agendar um mapa de numerologia comigo, é só me procurar via WhatsApp, tá? Meu contato tá aqui embaixo, mas o meio mais rápido é você ir ali na minha bio, clicar lá em WhatsApp, fale conosco que você cai direto para falar comigo. Não me deixe mensagem no direct porque eu estou com o meu Instagram bloqueado, tá certo? E a pessoa, o Instagram só vai me avisar 3, 4 dias depois. Então, o contato é via WhatsApp, tá? Olha só, Carmen e Clóvis, tem energia para romance? Olha, eu posso até dizer isso com precisão, mas há uma necessidade de eu fazer o seu mapa de numerologia de casal, tá? Para ver se vocês têm essa ligação e se essa ligação vai ser uma ligação que vai durar. Mas eu não tenho como falar nada por aqui sem abrir o mapa, tá? Preciso fazer conta e somente com o mapa de numerologia de casal eu posso responder isso para você. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Fátima Aida Ribeiro Guimarães, nascida em 30 de agosto de 1961. Parabéns pelo aniversário ontem. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Fátima Aida Ribeiro Guimarães, nascida em 30 de agosto de 1961, também aqui na vibração do desejo. Então, reparem, gente, que o desejo é a vibração da maioria. A maioria está ali embaixo, né? Está ali embaixo, naquela, disputando o mercado. Eu quero comprar, eu preciso ter, eu preciso possuir. É a vibração do ego. A maioria está lá embaixo, tá? Precisa elevar essa vibração para você se destacar dessa maioria, para que os anjos comecem a olhar para você. Tá? Acima de 250 Hz é quando eles começam a olhar para a gente. Essa vibração do desejo é uma vibração baixa de 125 Hz, tá? Enquanto a gente tiver... Olha, eu gosto muito de fazer analogia, para que vocês entendam. O que acontece, por que umas pessoas têm sucesso e outras não têm? Em primeiro lugar, tem a parte espiritual, né? Como eu estava explicando para vocês no início da live, que aconteceu comigo, né? Em segundo lugar, depende que você tenha dom. Você com o dom, você já tem meio caminho andado. Basta você conhecer o seu dom, saber que ele está ali no seu mapa e trabalhar. Tá certo? A mesma coisa, a questão da energia. Se eu não me esforço para melhorar a minha energia, eu não sou visto. Aí o que acontece com essa gente que não tem dom? Ah, eu quero fazer uma faculdade de comunicação porque o meu pai, ou porque meu tio, ou porque alguém disse que eu tenho que fazer a faculdade de comunicação. Só que eu não tenho dom para comunicação. O que acontece? Eu vou terminar a faculdade, vou botar meu diplomazinho debaixo do braço e vou trabalhar no Uber. Por quê? Porque eu estou no meio do povão e ninguém vai me ver. Agora, a partir do momento que eu começo a trabalhar o meu dom, eu começo a me destacar. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa energia, se destacar, para que a gente possa ser visto. Enquanto eu estiver lá no meio da mulambada, lá no meio do povão, eu não vou conseguir ser vista por ninguém. Então eu preciso começar a fazer por onde, a subir, elevar a minha energia. Mas para isso eu preciso do mapa, para saber o que eu preciso fazer, tá? A mensagem então para Fátima seria... cadê a mensagem aqui? Seria hora de semear, fala da lua crescente, né? É hora de colocar em prática os planejamentos e de se abrir para as possibilidades. Momento de avaliação em relação à autoconfiança, o que abala você e fortalece nesse momento. No projeto que você está conduzindo, o que funciona e o que precisa de ajuste. Sobre suas ideias que cultiva, quantas delas são puras e quantas podem estar sendo tóxicas. Em relação ao seu estado emocional, quais os sentimentos estão surgindo? Cuide do enraizamento
e fortaleça as suas estruturas através do autoconhecimento. Vamos lá para a Délis. Délis é uma artista, né? A Délis, ela nasceu para expressar as suas habilidades artísticas. Então vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Délis Isabelle Magalhães, nascida em 6 de outubro de 1993, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Délis Magalhães, nascida em 6 de outubro de 1993, também aqui na vibração do desejo, né? Volto a dizer, nós precisamos nos destacar da maioria, chamar a atenção para a gente, para que o universo olhe para a gente. E a mensagem que saiu para ela fala de Ogum, o guerreiro, né, que abre caminhos. Não há demanda que não possa ser vencida. Espere a tempestade passar, não haja por impulso, mas sim com cautela. E tenha coragem, pois a vitória sucede uma luta bem travada e é hora de agir. A Délis eu já li. Vamos lá para Raimunda. Raimunda eu já li também. Raimunda eu já li. Délis eu já li. Patrícia eu já li. Délis. Então, cadê aqui? Suzy. Suzy, faça um mapa de numerologia da sua filha, para que a gente possa, para que ela possa entender o porquê que ela está com dificuldade, o que está acontecendo, se é problema no nome dela, se é problema no arcano que está na vida dela, não é? Se ela está num momento de um desafio que ela precisa entender. O mapa de numerologia, gente, ele é um guia que foi descoberto através da Bíblia. Ele é um guia que está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. Não é à toa que os filósofos se faziam aquela pergunta: quem sou eu, que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Enquanto você não tiver isso muito bem entendido na sua vida, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar rodando em volta de você. E o tempo que ela perde batendo em portas ou tentando arriscar no escuro, ela faz um mapa dela para que ela possa entender o que está acontecendo na empresa. O que está acontecendo com ela? O que ela está passando? Por um acaso ela está passando por um período de finalização na empresa? O que está acontecendo? A numerologia responde isso muito bem. Pede a ela para entrar em contato comigo, ou você entra por intermédio do meu telefone. Eu hoje estou em promoção. Inclusive a minha promoção está vindo junto com o mapa de astrologia ou o mapa empresarial. Depende da escolha do cliente, né? Promoção de aniversário. Com relação a Inês, a questão de saúde, Inês, eu preciso fazer o seu mapa, tá? Eu não tenho como verificar a saúde de ninguém sem abrir um mapa de numerologia, para saber o que está acontecendo, tá? Preciso abrir o mapa para entender o que está acontecendo. Não tem como falar nada às cegas, tá? Preciso fazer conta. Eu não sou esse tipo de numerólogo, entre aspas, que fica pela internet espetacularizando um conhecimento sério, tá? Eu preciso olhar o mapa até para não dizer para você uma informação errada que pode lhe prejudicar. Mas para isso eu preciso abrir o mapa, tá? Qual é o problema? Problema de saúde. Precisa ver se o arcano está nessa questão. Problema, se você traz algum problema no seu nome que traz essa confusão de doença. Eu tenho que olhar para ver o seu mapa, tá? Para poder, através da assinatura, equilibrar o que está em desequilíbrio. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Rosa Maria Santos dos Reis, nascida em 1 de outubro de 1970, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Rosa Maria Santos dos Reis, 1 de outubro de 1970. A vibração que aparece aqui é uma vibração de desejo, como eu disse, da maioria. A maioria está tudo no mesmo lugar, né? Por isso que ela não consegue que o universo olhe para ela. E a mensagem que saiu para ela fala de purificação e renovação. Purifique seus sentimentos para que não se transformem em vícios e desequilíbrio. Deixe as cargas que não são suas para trás. A energia da renovação é necessária para a leveza da alma e grande ajuda para a longa caminhada. Você é uma pessoa que nasceu para ser uma empresária, mas tem problema com foco. E aí precisa saber que tipo de problema, qual é a situação que está gerando isso, para que você possa fazer a correção.
A Délis eu já li, vai ter que voltar na live, porque eu já li. A Paula eu já li também, tá? Já falei para a Suzy que eu preciso abrir o mapa para verificar o que está acontecendo com ela. Qual é o momento que ela está vivendo, qual é o arcano que ela está vivendo. Gente, meu cabelo está horrível, ele está sem corte. Eu preciso dar um corte no meu cabelo, mas cadê que eu tenho tempo para isso? Vamos lá ver a Edjane. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Edjane dos Santos Silva Almeida, nascida em 21 de novembro de 1967. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Edjane dos Santos Silva Almeida, 21 de novembro de 1967. Olha lá, de novo na vibração de desejo. Vocês têm que ver o pêndulo em ação. Na hora que eu chamo o nome da pessoa, o pêndulo ele se dirige já. E a mensagem que saiu para ela fala de liderança da criação. Você é capaz de criar e de possuir tudo que necessita. Seja o seu próprio líder, defina onde quer chegar e tome ações necessárias baseadas no estudo. Mas lembre-se de que ninguém alcança o sucesso passando por cima dos outros. Vamos lá, vamos lá. Sim, é o nome de batismo. O nome que a gente recebe, Rosa Maria, né? Vamos lá, Rosa Maria. No Rosa Maria, acho que eu já li. Rosa Maria eu já li. Vamos lá. Paula eu já li também. Gente, vocês precisam ficar na live, porque eu leio, vocês saem e aí ficam colocando. Sabe o que acontece? Vocês ficam colocando Rosa eu já li, o nome aqui, daqui a pouco... Boa noite, Eliana. Que bom, que bom. Muito prazer e muito obrigada pela presença. Vocês ficam colocando aqui, o que acontece? Daqui a pouco a plataforma bloqueia. E aí vocês escrevem e não aparecem para mim. Vamos lá na Inesita. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Inesita Margarida Silva de Camargo, nascida em 9 de março de 1947. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Inesita Margarida de Camargo, 9 de março de 1947. Aqui, Inesita, está me aparecendo uma vibração de raiva, tá? De repente, uma vibração em cima de alguma coisa que você não está conseguindo conquistar, que você está querendo e não está conseguindo obter, ou se você brigou com alguém, tá? E essa vibração não é uma vibração boa, né? Porque você pode trazer para a sua vida muita briga e confusão. E a mensagem que fala de docilidade, astúcia e fartura, né? Então ela pede para você se conectar com a força da tríade dessa divindade. Docilidade, astúcia e fartura. Perceba quão amistoso você pode ser e como é agradável estar rodeado de bons amigos. Busque essa socialização, mas não revele todos os seus mistérios. Então, Carla Cristina, para eu falar sobre o seu casamento, eu preciso abrir o seu mapa de casal, tá? Para saber em que pés está, qual é o pé que está a sua relação, se essa relação ela vai ser uma relação duradoura, se dá para recuperar, mas eu só consigo falar através do mapa de numerologia, de casal. Se você quiser fazer, eu estou em promoção, meu telefone está fixado aqui embaixo, quando não, o meio mais rápido é ir lá na minha bio e me deixou a mensagem, tá? Eu estou em preço de aniversário, preço promocional, e se você quiser fazer um mapa, eu preciso fazer o seu mapa e o mapa dele, para saber se vocês são compatíveis, em que pé está a relação de vocês, se vai ser uma relação duradoura, se vai ser uma relação que dá para recuperar. Isso tudo eu preciso fazer com o mapa. Eliana, eu preciso de Milão, eu preciso que você deixe aqui o seu nome todo.
Estou fazendo um tratamento de câncer de mama. Quero saber se vou ficar curada. Mesma coisa você, Vanessa. Eu preciso abrir o seu mapa de numerologia para te dizer isso, tá? Eu não tenho como responder, porque eu estou trabalhando com pêndulo, mas com a vibração aqui, com a tabela, com a tabela de vibração. O melhor caminho é um mapa de numerologia, tá? Vamos ver. Eu tô lendo aqui, eu tô passando na ordem, tá, gente? Pedro, o que tá me aparecendo, tá? Porque às vezes a pessoa copia, cola, copia, cola, copia, cola, a plataforma bloqueia. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Paulo Sérgio Naves Garcia, nascido em 13 de julho de 1960, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Paulo Sérgio Naves Garcia, 13 de julho de 1960, aqui na vibração de desejo. Importante dizer para o Paulo o seguinte, o Paulo traz um débitozinho kármico que fala de, provavelmente ele deve ter começado a trabalhar muito cedo. E quando a gente fala em trabalho cedo, eu não estou falando em trabalho remunerado, tá? Eu estou falando naquele trabalho onde a criança ela é obrigada, por força das circunstâncias, a evoluir muito cedo. A responsabilidade. Por quê? Porque ele traz um débito sim kármico no dia do seu aniversário, que faz com que ele tenha dificuldade de alcançar o que ele deseja. Então o Paulo, ele tem toda a condição de enriquecer durante a vida, mas ele precisa fazer muita força para alcançar o que deseja. E para desbloquear isso aí, ele precisa fazer um mapa, tá? Vamos lá para Gabriela. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Gabriela Nicole Gomes Ramires Sena, nascida em 2 de junho de 1997, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Gabriela Nicole Gomes Ramires Sena, 2 de junho de 1997. Alguma coisa aqui na Gabriele que está na vibração de raiva, né? Alguma coisa que está fazendo com que ela fique desestabilizada, ou alguma coisa que ela quer conquistar, ou ela brigou com alguém. A Gabriela, ela é muito passional, né? Ela traz essa coisa, precisa controlar os seus sentimentos, tá? E a mensagem, fazer o seu mapa para entender como é que equilibra os seus sentimentos, porque isso tudo é desequilíbrio, tá? Que a gente precisa equilibrar com o mapa. Isso não é normal, tá? Ah, eu sou assim. Não, você não é assim. Você está se comportando assim porque você não sabe o que fazer para trabalhar e equilibrar, tá? E a mensagem que saiu para ela fala de sabedoria da calma. Olha só, né? Para encontrar sua razão é necessário que você tenha paz. Seja obstinado e altivo, porém sem perder a calma, para que sua sabedoria fale mais alto que suas palavras. Você é uma pessoa intuitiva, né? Mas às vezes o emocional faz com que você acabe acabe entrando nessas questões, né? Meu nome é, vamos lá, Elisângela, vamos lá. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de Elisângela Silva dos Santos, nascida em 25 de novembro de 1973, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Elisângela Silva dos Santos, 25 de novembro de 1973, também aqui na vibração do desejo, tá? A vibração do ego, a vibração de 125 Hz. Volto a dizer, precisa elevar a vibração para que você seja visto do universo, porque enquanto você não elevar, você está no meio da maioria, tá? Sabedoria e força, seja sincero quanto aos seus desejos e haja de forma natural. O bem e a felicidade residem na sua essência, e a felicidade reside na sua essência também. Busque por sua sabedoria, procurando sempre o real sentido do que significa ser feliz e viver em harmonia com o ambiente a seu redor. Vamos lá, vamos lá. Ai, que legal. A Monique está dizendo aqui, né? Boa noite a todos, fiz o meu mapa e indico a todos. Nos dá clareza, muita clareza, né? A gente consegue olhar o nosso caminho. Aquilo que a gente acha que é normal, não é normal.
Ah, síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Não, gente, isso não é assim, isso não é normal. A manifestação aqui nesse mundo, a sua live fica gravada. Então, Eliana, o que acontece? Eu preciso que você me deixe seu nome todo, tá? O que acontece? Eu tô tentando, eu tô bloqueada no Instagram, tá certo? Eu tô tentando, vou tentar agora salvar a live, mas eu dependo que as pessoas me deem o coração e compartilhem, né? Mas eu vou tentar salvar, mas você deixa teu nome que é para eu medir, tá? Então, a gente pensa que as coisas na nossa vida são assim. A gente tem que parar com essa síndrome de Gabriela e dizer que eu sou assim porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, gente. A gente está aqui para mudar, tá certo? A gente está aqui para mudar. E a gente precisa do mapa exatamente para que a gente abra os nossos caminhos, né? Porque os nossos caminhos, eles vêm bloqueados de vida passada devido ao comportamento errado. A gente vem com algumas punições. E essa punição não é dada por Deus, somos nós. Somos nós que bloqueamos nosso caminho baseado no comportamento errado que nós temos. Não é? E eu preciso desbloquear isso. Agora, eu só consigo desbloquear tendo o mapa na minha mão, tá? Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Carmelinda Bogado, nascida em 22 de agosto de 1978. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Carmelina Bogado, 22 de agosto de 1978, também aqui na vibração de desejo. A Carmelinda, ela nasceu para trabalhar, né? A mente dela funciona 24 horas e ela vai morrer trabalhando. O Sol é uma fonte de energia, é um sinal de aumento de energia física, vitalidade, criatividade, positividade em geral. Use essa energia para iniciar uma nova rotina de exercícios ou remodelar a sua dieta. Ótimo momento para estudar, acreditar e iniciar algo. Vamos lá. Vou te chamar, sim. Me chama no WhatsApp que eu passo. Eu estou em promoção hoje. Ela precisa entender o que está acontecendo com ela, para que ela não fique perdendo tempo e ficar ali perdendo energia, sabe? Apostando às vezes numa coisa que não é para ser. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Daniela Maria Holanda Luz, nascida em 25 de junho de 1971. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Daniela Maria Holanda Luz, 25 de junho de 1971. A Daniela está numa vibração de raiva. Não sei se ela está passando por algum desconforto, se ela não está conseguindo acessar alguma coisa, ou se ela brigou com alguém. E a mensagem que saiu para ela fala de fecundidade e felicidade. Aquilo que precisa chegará até você como algo material, por meio de novas oportunidades ou na forma de um grande amor, se você estudar para entender o que precisa fazer para alcançar o que você deseja. Não entre em conflitos internos ou externos. Seja doce, amável e busque a sua felicidade. Vamos embora. Suzilei. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Suzilei Garcia Magalhães, nascida em 8 de fevereiro de 1965. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Suzilei Garcia Magalhães, 8 de fevereiro de 1965, também aqui na de desejo, tá? A Suzilei, ela tem um bloqueiozinho com relação a dinheiro. Então, ela precisa desbloquear isso aí, né? Ela traz um bloqueio com relação à parte financeira, precisa entender, dentro da numerologia, quem é ela e o que ela precisa fazer para desbloquear. E se quiser me dar o prazer de fazer o mapa, é só entrar em contato comigo. Estou em preço promocional hoje e dando brinde de aniversário, tá? E a mensagem fala de cautela e escolha bem suas lutas que quer travar. Acolha sua paixão, mas com cuidado com as decisões apaixonadas. Controle as suas euforias. Vamos lá para o Daniel. Pêndulo, peço permissão eu superior
para adentrar o nível vibracional de Daniel Campos dos Santos, 12 de dezembro de 1977, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Daniel Campos dos Santos, 12 de dezembro de 1977, a vibração de desejo, né? O Daniel traz um bloqueiozinho aí na parte da comunicação, não é? Dificuldade de se fazer entender. E a vibração precisa desbloquear isso com o mapa. E a vibração dele fala de desejo. E a mensagem fala de ideias, pensamentos e comunicações. Olha aí o que ele veio fazer, comunicar, né? O ar representa o campo mental e também a liberdade. Detesta se sentir preso e não poupa esforço para manter o seu direito de viver sem se sentir enclausurado. Rebeldia, teimosia, dispersão e pouca estabilidade podem trazer consequências mais sérias, como imprevistos e bloqueios provocados pela falta de atenção, de foco, não é? Que você traz, sim, um probleminha de foco. Domine seus pensamentos e tenha mais clareza na forma de como se comunica. Olha aí o que eu falei da comunicação, né? Para que você mantenha suas relações saudáveis. Então, precisa fazer um mapa para desbloquear isso aí, tá certo? Vamos lá. José Ricardo. Pêndulo, peço permissão, eu superior, para adentrar o nível vibracional de José Ricardo de Souza Ferreira, nascido em 5 de setembro de 1959, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento José Ricardo de Souza Ferreira, 5 de setembro de 1959, vem aí o aniversário do Ricardo, e o Ricardo está numa vibração de medo. Não sei se ele está passando por algum desconforto, alguma decisão. O Ricardo não é uma pessoa que gosta de mudanças, né? E ele tem um probleminha com foco que precisa ser trabalhado através da numerologia, tá? E a mensagem que saiu para você fala de sucesso financeiro e amoroso. Se você busca independência, liberdade, amor próprio e mais firmeza nos pensamentos a fim de superar os obstáculos da vida, saiba que, em contrapartida, deverá possuir muita empatia, estudar e conservar a paixão e a generosidade com a humanidade, pois ninguém recebe aquilo que não pode dar. Afinal, a vida é uma troca. Vamos lá. Então, quem quiser fazer um mapa de numerologia, gente, eu estou trabalhando em preço promocional, tá? Eu estou chegando aqui ao final e eu acho que eu não tenho mais ninguém. Aqui eu já li, Suzilei já li. José Ricardo já li. É possível fazer? Sim, claro, é possível fazer um mapa de numerologia. José Ricardo, não tem data para você fazer, não. Se você nasceu hoje, você já tem que ter um mapa. Você não precisa de aniversário para isso não, tá? Quanto antes você fizer o seu mapa, melhor. Você precisa fazer, porque você tem um probleminha com foco aí, tá? E para que você possa saber que tipo de problema está trazendo essa questão de foco na sua vida, tá? Me procure via WhatsApp, que eu estou em preço promocional, e eu passo todas as informações por lá, tá? Cheguei aqui ao final das mensagens, não tem mais ninguém para medir energia, e eu vou encerrando por aqui, tá? Agora eu vou atender as pessoas que me deixaram mensagem. Volto a dizer que eu estou trabalhando em preço promocional, né? Preço de aniversário. Além do preço especial, a pessoa que fizer o seu mapa de numerologia está levando junto de brinde ou de astrologia ou o mapa empresarial, se a pessoa tiver uma empresa. E o preço é preço de promoção de aniversário, tá? Todos podem fazer, só não faz quem não tiver interesse em melhorar a própria vida. Lembrando que, se você quer ser visto pelo universo, você precisa trabalhar a sua energia. Você precisa fazer por onde? O universo, ele é meritocrata, ele só dá aquilo que ele vê o seu esforço para conquistar. Tá certo? É assim na nossa vida comum e é assim na vida espiritual também. Eu aguardo vocês via WhatsApp, meu contato está aqui embaixo. Lá na minha bio tem o link, lá tem todas as minhas credenciais. Eu sou terapeuta credenciada, trabalho com isso há 40 anos, sou consultora em numerologia e radiestesia, tá certo?
E quem quiser me dar o prazer de fazer o mapa comigo, é só entrar em contato via WhatsApp, pode deixar a mensagem, porque eu estou trabalhando normalmente. Eu trabalho de segunda a segunda, tá certo? Paz profunda para todos, até amanhã, se o Eterno assim nos permitir. Fiquem todos com Deus. Vamos ver se eu consigo salvar essa live.